Bem-vindos a mais uma qualquer coisa. Ou isso, André. Bem-vindos a mais uma qualquer coisa. Eu sou o Pedro e hoje eu trago aqui pra vocês 10 coisas bizarras que a Apple já fez e você provavelmente não conhece, mas vai conhecer aqui agora. Prepara, tem muita coisa bem bizarra. Bora pra lista? Pra começar, acho que a coisa mais longe que a Apple já fez do que eles fazem normalmente. Eles fizeram a sua própria linha de roupas. Cara, olha só isso. É tão anos 80 que os anos 80 não aguentaram. E obviamente por causa disso foi um fracasso. Cara, eu queria muito ter uma só para estar usando de sacanagem agora nesse vídeo. Mas provavelmente deve custar, sei lá, $1000 no eBay hoje em dia. Então não rola. Já se perguntou por que a Apple nunca tentou entrar no ramo de jogos? Como outras gigantes de tecnologia que entraram e se deram muito bem, tipo a Sony ou a Microsoft, daí a Apple tentou entrar e se deram muito mal. Foi um fracasso enorme, gigantesco. Conheça agora o Apple Pippin. Eu não sei se é assim que se fala, mas eu vou falar assim. O Pippin foi lançado em 95, praticamente junto com o PS1. E assim como o PS1, também usava CDs, o que naquela época era muito incrível, foi grandioso naquela época. Só que o preço extremamente alto e a falta imensa de jogos enterrou para sempre o projeto e traumatizou a Apple de nunca mais entrar nesse mercado. Algo bem interessante, um pouco estranho, mas legal que a Apple fez, foi o computador Macintosh comemorativo de 20 anos, em 97. Ele foi um dos pioneiros do All-in-One, ou seja, tudo dentro do monitor. E também tinha um sistema de som da Boss, que era muito irado para aquela época. Mas o problema foi o preço, era $7.500. Em 97, $7.500, você comprava um carro e uma casa. Não de verdade, mas você comprava um carro pelo menos. E mais bizarro é que reza a lenda que era uma edição tão limitada que quem comprava recebia de limusine por funcionários da Apple usando terno. É o mínimo que deviam fazer por esse preço, né? Se tem uma coisa que todo mundo tem que concordar, é que a Apple não é exatamente pioneira. A Apple pega uma coisa que já existe e faz melhor, ou pelo menos menos ruim do que já existe. Mas uma exceção à regra é o Apple QuickTake, que é uma das primeiras câmeras digitais para o mercado doméstico, lançada em 1993. Muito tempo atrás. O mais louco é que o QuickTake foi criado em dupla pela Apple e pela Kodak. O que pensar nisso hoje em dia é muito louco, né? A parceria entre eles. E foi até bem legal, teve umas 3 variações da câmera. Só que não deu muito certo e novamente a Apple abandonou esse mercado completamente. Já imaginou ter uma máquina de lavar que também é torradeira? Não? E que tal um computador que também é televisão? Também não? É, a Apple tentou fazer isso e acho que também não deu muito certo não. Conheça o pai da Apple TV, o Macintosh TV. Olha que coisa feia que a Apple fez, cara. É uma televisão tipo preta, coisa que a Apple nunca faz hoje em dia. E é uma televisão com computador dentro. Hoje eu até entendo as pessoas que querem usar uma televisão como monitor, pra economizar dinheiro e tudo mais, sei lá o quê. Mas ter o seu computador dentro da sua televisão é uma ideia tão ruim. Tão ruim. Por quê? E é tão feio! É tão feio! Olha isso aqui. Parecem meias, tem texturas de meias, são do mesmo material de meias, mas não são meias. São capas para iPod, feitos pela própria Apple. Apple, você pegou uma meia, botou sua marca e chamou de capa para iPod. Não engana ninguém. Não engana ninguém. E não foi terceirizado isso. A própria Apple fez. Sim. Não. Uma das coisas mais legais do iPod pra mim era aquelas caixas que você comprava e você podia plugar seu iPod ali. Cara, e animar uma festa inteira com aquilo ali, ser um DJ com sua playlist ali. Era muito legal isso, cara. Naquela época era irado. Óbvio que hoje em dia tem caixinhas como essa que você liga o seu celular pro Bluetooth e acabou. Mas naquela época era muito louco aquelas caixinhas. Mas aí a Apple levou isso muito a sério. E aí criaram o Apple Hi-Fi. Cara, olha o tamanho disso, cara. Olha o iPod mini ali em cima, pequenininho, parece uma formiga. Cara, mata totalmente a ideia do iPod ser portátil. Do que adianta ter um iPod desse tamanho se você tem que levar uma caixa de som desse tamanho pra sua festa, sei lá o quê? Não fazia sentido nenhum. Era idiota. E combina isso com os 1000 problemas que teve, inclusive o conector que quebrava e você não podia mais usar. Foi horrível. Não, Apple. Segura sua onda. Não. Longe demais. O iPad foi criado em 1993. Duvida? Então dá uma olhadinha aqui no Apple Message Pad. É, 93, rapaz. O Message Pad era o que chamavam de assistente pessoal. O que nada mais era do que uma agenda digital, né? Naquela época chamavam de PDAs. O Message Pad até deu bem certo, e era até muito legal.
tinha uma caneta dele e reconhecimento de escrita que funcionava até muito bem. Só que tem que pensar que naquela época, nos anos 90, não tinha Wi-Fi ou rede móvel, então era limitado para aquela época. Talvez foi até muito à frente do seu tempo. Mas valeu o esforço, Apple. A Apple sempre foi conhecida por fazer o diferente, o espalhafatoso, mas não o Quadra. O Quadra foi o computador mais xoxo que a Apple já fez na vida dela inteira. E não foi só um, acho que foi uma série inteira de computadores. E todos idênticos, aquela mesma caixa bege que todo mundo fazia naquela época. Sério, olha só isso. Se eu tirar a maçãzinha da frente, você nunca vai saber que é um Apple. Nunca vai saber que é um Apple. Vai parecer qualquer computador daquela época, menos um Apple. E literalmente mostra que a Apple uma vez já falou, foda-se, eu tô cagando, vamos fazer o que todo mundo tá fazendo, eu tô de saco cheio. Eles fizeram exatamente isso. Era até bom, mas feio pra caralho. Muita gente vai me encher o saco falando que esse não vale. Mas vamos lá. O Motorola Rocker E1 era um celular que tinha iTunes integrado. E olha só, o Steve Jobs subiu num palco e apresentou ele pro mundo inteiro. Então vale sim. É Motorola, mas também é Apple, tá bom? Olha só isso, cara. É horrível. E foi em 2005 isso. Menos de 2 anos depois foi lançado o iPhone. Cara, isso é só uma amostra do último suspiro que era esse mercado de celulares nessa época, que já não tinha mais pra onde ir e tava só se afogando. E agora você sabe porque Steve Jobs morreu. Ele contraiu desgosto nessa apresentação desse celular. Descanse em paz, Steve. E é isso aí, galera. Não sei como encerrar o vídeo. Eu vou então copiar como a Apple faz. Curta, comente, compartilhe, mande pros amigos, ative o sininho, cria coletivo, seu vídeo criativo. Uhul. Fui. E aí eu volto aqui e tchau, galera. Fui. E mais uma vez, sei lá, fui.